Seja bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. Espero que vocês tenham passado um ótimo Natal. E a gente ainda se encontra aqui amanhã, né, antes de a gente desejar para vocês um feliz ano novo. Mas não tem sido dias fáceis aqui no nosso país para quem defende a democracia, defende o Estado democrático de direito, que diz que todo mundo tem direito à presunção da inocência, direito ao contraditório e ampla defesa. Eu, como membro da equipe da Revista Fórum, preciso tirar o chapéu não só para o Rovai, mas para todos os membros da equipe aqui, que tem buscado fazer um trabalho extremamente sério nessa situação que tem envolvido a Malu Gaspar, o Banco Central, o Banco Master, supostamente interferência do ministro Alexandre de Moraes, que, segundo ela, tentou interferir ali, né, pressionar a Polícia Federal, pressionar o Galípolo, agora já recuou, disse que, na verdade, Xandão não tentou pressionar muito ninguém, que ele foi, mas quando viu que não dava, mandou investigar, e que, na verdade, a culpa é do Toffoli, que é o Toffoli que quer desconstruir a liquidação do Banco Master. De antemão, vamos botar os pingos nos is aqui e dar uma freada no que está acontecendo, tá? Primeiro de tudo, a gente precisa lembrar que todo mundo é igual diante da lei. Ninguém está acima ou abaixo da lei. Todos estão, em tese, de forma igualitária na lei. Isso está presente na Constituição Federal, no artigo 5º, inclusive. Todos são iguais diante da lei, tá bem claro, no caput do artigo. Só que a gente precisa lembrar que para você acusar alguém, isso inclusive está presente no Código de Processo Civil, o ônus da prova cabe a quem acusa. Por exemplo, há mais ou menos uns 8 meses, a gente veio aqui na Revista Fórum, na verdade 8 meses não, mais ou menos um ano talvez, um ano e um pouquinho. A gente veio aqui na Revista Fórum e trouxe de novo aquele material que eu já tinha divulgado lá no canal Historiador sobre o Gustavo Gayer. O que foi que a gente fez aqui? A gente trouxe documentos anexados no site da Câmara, documentos emitidos através da Junta Comercial de Goiás, contratos anexados na Justiça Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral, para comprovar aquilo que nós estávamos trazendo, e ainda entramos em contato com o Gustavo Gayer. Por quê? Porque ele estava roubando dinheiro público através de cota parlamentar para pagar aluguel de um endereço que ele tinha uma empresa privada, mas mantinha também o seu gabinete de atendimento lá em Goiás. Após a minha primeira denúncia lá no canal Historiador ainda, em 2023, ele foi lá e mudou o endereço da empresa que ele tinha no mesmo local que ele tinha um gabinete, e a gente viu que no ano passado a Polícia Federal fez algumas batidas. O Gustavo Gayer recentemente foi indiciado, inclusive pela Polícia Federal, por conta das condutas que ele teve. Isso é o bom jornalismo. Como o Rovai fez, inclusive, foi buscar fontes, buscar informações, saber o que é que tinha acontecido, como é que conectavam-se os pontos. E a gente tem visto a importância de veículos da mídia independente terem o tamanho que tem hoje. Porque imagina se essa situação toda que está acontecendo neste momento acontecesse em 2015 e 2016, quando praticamente o alcance dos veículos de mídia independente na internet eram bem menores ou não existiam. A gente conseguiu dar essa freada ao passo de que hoje a Malu Gaspar deu um passo atrás, mas já botou outro na frente mirando o ministro Toffoli. Por quê? Porque o trabalho que a Revista Fórum tem feito, o trabalho que outros veículos da mídia independente têm feito, são de extrema relevância. Muita gente tem questionado se o Toffoli viajar de avião, do avião ligado ao Vorcaro, estar com o Dr. Augusto de Arruda Botelho em um avião é certo ou errado, isso e aquilo. A gente precisa entender o seguinte: existem alguns princípios que regem a administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes, dos estados, dos municípios e da União, que é o princípio da impessoalidade, da legalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Nenhum magistrado, assim como nenhum político, pode deixar de andar em algum lugar sob o risco de, se eu andar com fulano de tal, podem achar que eu estou atuando de maneira A ou de maneira B. Por quê? Porque se tiver uma relação íntima, e essa relação ficar comprovada, o magistrado tem o direito de se declarar suspeito. E se tiver essa relação íntima, Carlito, e o magistrado não se declarar suspeito, o que acontece? Se ele não se declarar suspeito, todo julgamento vai ficar comprometido, mas precisa ficar comprovada essa relação. E que, inclusive, no Código de Processo Penal fala sobre quando o juiz dá-se-á por suspeito. E a gente pode até discordar da ida do Toffoli para Lima, no jatinho, junto com o advogado ligado ali ao Banco Master, mas isso no campo da legalidade não tem uma violação. A gente pode até dizer que é imoral, e aí eu concordo. Talvez não seja algo moral
para um magistrado se manter tranquilo ali, sem nenhum tipo de crítica no nível de dúvida da sua atuação ou não, é ideal que ele siga ali o que determina um código de conduta, que ele siga corretamente o que determina a legislação, mas isso é só percepção pessoal. Eu não posso simplesmente acusar um magistrado de, olha, eu tava, por exemplo, eu tava no evento que a gente teve da revista Fórum, tiveram algumas pessoas que atuam na mídia tradicional e que estavam lá também, por exemplo, no evento. A gente vai dizer, por exemplo, que as pessoas que estavam lá, que são da mídia tradicional, só foram lá para poder coletar informações do clima como é no campo da esquerda? Não. A gente não pode provar isso. Por que eu estou falando isso para vocês? A gente já sabe que até este momento não existe prova de que o ministro Alexandre de Moraes pressionou Gabriel Galípolo. A gente já sabe que não tem prova que o ministro Alexandre de Moraes pressionou o doutor Andrei Rodrigues. A gente já sabe neste momento, inclusive, que o contrato que tem sido apontado da companhia do ministro Alexandre de Moraes com o Supremo Tribunal Federal, com o Banco Master, não tem lastro legal até este momento de que ele foi realizado. Ou seja, não tem uma prova de que o contrato foi assinado, lavrado em cartório, que foram feitos pagamentos. Se foram feitos pagamentos, não constam no balancete público do Banco Master. Se foi lavrado em cartório, não encontra ainda essa informação pública em lugar nenhum. E mesmo que tivesse sido lavrado em cartório, os pagamentos, né, de 3 milhões e 600 mil para um escritório de advocacia com alta reputação não é elevado. Eu já citei aqui para vocês o caso, por exemplo, envolvendo... eu fui vítima de um ataque da Globo, né? Mais ou menos o que está acontecendo com o ministro Alexandre de Moraes aconteceu comigo ano passado, no período da eleição. Eu era candidato a vereador aqui em Aracaju, do nada uma repórter da Globo me ligou para fazer uma matéria que na hora eu entendi que era para insinuar que existia um gabinete do ódio do PT. Eu fui e comecei a gravar a ligação, respondi tudo que ela me perguntou, deixei claro ponto a ponto, gravei até, troquei as mensagens com algumas coisas, ela me pedia por ligação, eu pedia para ela me mandar áudio ou mandar mensagem, para eu poder ter prova do que a gente estava falando ali, resumindo a história para vocês. Eles me acusaram de fazer parte de um gabinete do ódio do PT, com pessoas que ou eu não conheço, ou conheço de ver em algum vídeo na internet, mas nunca tive nenhum contato. Inclusive meu telefone estava aqui disponível na época, eu até falei, para provar que algumas pessoas que eles apontaram na matéria, eu nunca tive contato, e outras pessoas eu até já tinha tido algum contato, mas ou me processou, ou eu processei a pessoa. Então como é que a gente está num gabinete do ódio, com gente que eu não conheço, não sei quem é, não tenho uma aproximação, nunca tive contato, ou gente que está me processando ou que eu processei? Qual a lógica disso? Então por isso que eu estou tão empenhado nessa situação, porque eu fui vítima disso em relação ao Grupo Globo. E tudo que eu falei na mensagem eu provei, depois eu divulguei a íntegra do áudio da entrevista, divulguei inclusive as trocas de mensagens mostrando que a repórter entrou em contato comigo para tirar uma dúvida. Eu esclareci a dúvida dela e mesmo assim o que eles publicaram no jornal foi o que eles quiseram e não o que eu falei. Então eu já fui vítima disso pelo Grupo Globo. E eu sei como é que funciona o modus operandi deles. E ainda tem um fator importante que para mim está pesando muito, que agora o Plínio até publicou aqui na revista Fórum hoje um artigo extremamente interessante que a Malu Gaspar, no artigo de hoje que ela publicou, ela alivia para o ministro Alexandre de Moraes, reconhecendo que ele não teria supostamente pressionado, ao contrário, que ele teria pedido para investigar, mas mira no Toffoli. Segundo ela, o ministro Dias Toffoli estaria atuando em sincronia com a defesa do Vorcaro para poder reverter, vai vendo, para poder reverter a liquidação do banco e ainda por cima ser indenizado por essa liquidação e que, segundo ela, o grande responsável por defender a liquidação do Banco Master foi um rapaz chamado Renato Gomes. Quem é Renato Gomes, Carlito? Um indicado do Campos Neto, que segundo, inclusive, informações do portal Metrópolis, que o próprio Plínio trouxe hoje nessa matéria fantástica que está disponível no site da revista Fórum, no nosso portal de notícias, teria já um emprego garantido em um desses bancões do mercado financeiro tradicional que eram contra a existência do Banco Master. E nessa história aqui, não se trata também de defender Banco Master não, tá? É para mostrar que nessa história, quando envolve o mercado financeiro e instituições bancárias, não tem santo. Não tem santo. Mas por que agora o ataque contra o ministro Dias Toffoli? Para mim é claro, o ministro Dias Toffoli foi responsável por autorizar a batida da Polícia Federal lá na 13ª Vara Federal de Curitiba, que já encontrou algumas provas contra o Moro e das armações do Moro e dos crimes cometidos pelo Moro quando era magistrado, que foram denunciadas aqui pela revista Fórum com exclusividade através das entrevistas que a revista Fórum fez com o Tony Garcia. Vocês acham que não tem mais coisas lá envolvendo a Globo? O próprio Tony Garcia já revelou que o Moro chantageava a Globo.
A grande pergunta é esse tipo de jornalismo que a gente tende a achar que é normal? Inclusive com gente do campo da esquerda repercutindo esse material como se fosse verdadeiro. Ah, vocês estão defendendo o Supremo Tribunal Federal, estão passando pano. Não, meu amigo, eu estou defendendo o Estado Democrático de Direito, que diz que todo mundo tem direito à presunção de inocência, direito ao contraditório e ampla defesa, e que cabe a quem acusa apresentar a prova. Cabe a quem acusa apresentar a prova. Eu vou falar uma coisa aqui que eu falei no meu canal, mas eu vou trazer aqui também. Há mais ou menos uns 4 meses eu recebi algumas informações de uma fonte lá de Brasília que me apontou ali que eu precisaria ficar de olho aberto se o Bolsonaro fosse para Papuda. Porque um dos presídios que tem dentro do complexo da Papuda, chamado CIR, tinha como diretor um bolsonarista, que era fã de Bolsonaro, era fã de Eduardo Bolsonaro. Inclusive a pessoa me mandou fotos, eu até mostrei nas lives aqui da Revista Fórum, né, nas lives do Fórum 11h30 da quarta-feira. Me mandou fotos dessa pessoa com Eduardo Bolsonaro, comemorando o impeachment da Dilma em 2016. E eu divulguei aqui esse material em live aqui na Revista Fórum, mas eu divulguei com exclusividade no meu canal. Essa mesma fonte me revelou que supostamente o Luiz Esteves, dono do portal Metrópolis, teria, em tese, pago a multa do PL, 22 milhões e 900 mil reais em 2022, em troca do indulto que o Bolsonaro deu, que beneficiou ele, né, perdoando ele dos crimes que ele teria cometido. Por que eu não fiz material aqui na Revista Fórum falando sobre isso? Porque a minha fonte não me mandou nenhuma materialidade do que ela estava falando. Por isso que eu estou trazendo aqui, supostamente, em tese, ela não me mandou nenhuma materialidade. Ou seja, no caso do diretor do CIR, ela mandou. Então eu mostrei as fotos, mandei a materialidade. No caso envolvendo o Luiz Estevão, ela não mandou a minha fonte, né? Não mandou uma prova. Então, como não mandou uma prova, eu não tinha como fazer um vídeo dizendo que o Luiz Estevão pagou a multa do PL em troca do perdão, do indulto ali que o Bolsonaro deu para ele, porque seria a minha palavra contra a do Luiz Estevão. E aí eu falei para minha fonte, a única maneira que eu tenho de divulgar esse material, já que você não tem prova, é se você aparecer e você dizer que você tem conhecimento dessa informação. Caso contrário, eu não posso fazer um vídeo ou publicar um artigo sobre esse tema, porque eu vou ter de apresentar provas do que eu estou falando. E aí a minha fonte falou, Carlito, eu já fui perseguido algumas vezes e eu não posso, infelizmente, aparecer. Mas eu vou ver se eu consigo levantar alguma materialidade. Estou aguardando essa materialidade. Estou aguardando essa materialidade. Quando eu divulguei, por exemplo, aquela foto do Beto Louco, acho que eu até divulguei aqui na Revista Fórum também, né? A foto do Beto Louco, cadê? A foto do Beto Louco, essa foto aqui, ó. Do Beto Louco com o berrante na mão. Quem é o Beto Louco, Carlito? O Beto Louco é o cara ligado ao PCC, supostamente, a Copap, né? Aquelas empresas ali de etanol. Quando eu divulguei esse material, dizendo que supostamente o Bolsonaro teria mandado entregar ao Beto Louco esse berrante através do Fábio Van Garten, eu só divulguei isso porque isso está em um depoimento que a Polícia Federal recebeu. Ou seja, eu não inventei isso foi dito para a Polícia Federal. E aí, como foi dito para a Polícia Federal, a pessoa que prestou depoimento, a testemunha que for ouvida pela Polícia Federal, terá de provar. Ou a polícia vai investigar, mas eu não inventei esta informação. Eu trouxe, inclusive eu tive acesso ao documento, por isso que eu publiquei esse material. Por isso que eu publiquei este material. Lá no meu canal, aqui na Revista Fórum a gente citou também. Quando eu falei que o Alcolumbre tinha sido citado na Operação Carbono Oculto, eu citei inclusive isso, acho que aqui na Revista Fórum, mas de certeza antes no meu canal, eu só citei porque eu tinha tido acesso a um documento que a Polícia Federal também tinha, dizendo que o nome do Alcolumbre tinha sido citado. Então, se eu precisasse divulgar o material, eu tinha o material na mão para divulgar. Eu tinha o material na mão para divulgar. É assim que é feito o bom jornalismo. Como no caso do Gustavo Gaia, que a gente fez o levantamento, como em outros casos tantos que a gente faz aqui, e como o próprio Rovai e a Adri têm feito aqui, com frequência, o Plínio, o Henrique, todo mundo que trabalha aqui na equipe, a Revista Fórum tem um trabalho extremamente sério. E eu queria agradecer a vocês que estão dando apoio à Revista Fórum. Ajudem a aumentar o alcance da Revista Fórum. Mandem para um amigo o canal da Revista Fórum, o meu canal também, porque quanto mais força os veículos da mídia independente tiverem, meu amigo, menos essas narrativas sem provas conseguirão se consolidar. Carlito, se aparecer uma prova amanhã, o que é que vocês vão fazer? Exatamente o que se deve fazer quando existe prova contra qualquer outra coisa. Pedir que a investigação seja feita e emitir o repúdio àquela situação. Até este momento, a matéria foi publicada, se não me engano, no dia 21, ou foi 22 de dezembro, pela Malu Gaspar. Até este momento não tem uma prova divulgada. É só
disse, não, porque eu tenho 6 fontes. Uma disse que ouviu do ministro e outras 5 disse que ouviram de pessoas do Banco Central. Mas cadê a materialidade? E aí o Rovai revelou que uma das fontes da Malu Gaspar seria supostamente o André Esteves, que se vocês pesquisarem um pouco aí, né, já teve relações com pessoas que hoje estão aí no campo progressista, que tem ajudado, de certo modo, inclusive, a dar ênfase aí a essa narrativa da Malu Gaspar. Mas enfim, comenta aqui o que você acha de tudo isso, vá aqui no nosso portal da Revista Fórum, leia a matéria, eu vou até pedir pro Guigui, se você puder, coloca aqui no comentário afixado, na descrição do vídeo, o link da matéria do Plínio, falando sobre essa questão da análise que o Plínio Teodoro fez hoje do artigo da Malu Gaspar, que agora tirou a mira do ministro Alexandre de Moraes, que ela não conseguiu provar, e apontou a mira agora para o ministro Dias Toffoli. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal da Revista Fórum, deixa seu like, grande abraço, meu amigo e minha amiga, e até o nosso próximo encontro. Tchau!